Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no Ar. Hoje conversaremos com Daniela Barbosa, formada em odontologia em 1996 pela PUC de Campinas. Muito obrigado pela sua presença, Daniela. Seja muito bem-vinda. Oi, Gil, boa noite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho, né, desse universo da cannabis medicinal, trazer informação, poder ajudar, né, as pessoas a compreenderem mais sobre esse universo, entender melhor, desmistificar algumas coisas e ser contribuição, né, poder aí, de alguma maneira ajudar as pessoas a entenderem mais sobre esse universo tão bom, tão importante para tantas pessoas. Daniela, ao longo dos anos, você se distanciou dos tratamentos clássicos da odontologia, buscando novas experiências, entre elas a medicina tradicional chinesa, chegando até o tratamento com cannabis medicinal. O que você teria a nos dizer? Então, eu iniciei, né, me formei em odontologia e comecei a me interessar pelas práticas integrativas, né? Comecei estudando os florais, estudei medicina tradicional chinesa, oligoterapia, terapia neural, cheguei na homeopatia, né? Algumas outras no meio do caminho também. E, e cheguei na cannabis medicinal, com, né, os tratamentos com cannabis medicinal, e para mim foi maravilhoso, porque eu percebi, né, quando eu cheguei nesse universo, que era realmente um tratamento que veio complementar de uma maneira muito grandiosa, muito importante o meu trabalho como dentista integrativa, porque as práticas que eu tinha antes, elas me ajudaram também a ver no tratamento com cannabis medicinal, o tratamento com cannabis medicinal de uma maneira muito mais ampla, muito mais rica. Foi um presente para mim, né, depois dessa caminhada, chegar na cannabis medicinal. Então, eu acho que a minha trajetória me ajudou muito a perceber o grande potencial do tratamento com cannabis medicinal e poder ofertar isso para os meus pacientes tem sido muito bom. Daniela, a Anvisa liberou o tratamento com canabidiol para algumas doenças, mas porém a produção local não está ainda liberada. O que você tem a nos falar e como é que está essa situação no momento? Olha, Gil, hoje a gente tem três situações, né? A primeira são das pessoas que importam os produtos, né? Que possuem o CBD, o THC. Normalmente elas têm o suporte de empresas especializadas, são pessoas físicas que têm o suporte de empresas especializadas para poder ter essa liberação junto à Anvisa. O segundo panorama são as indústrias que hoje compram insumos de outros países, porque aqui elas não podem plantar, então não pode haver plantação, então elas compram os insumos de outros ou o produto pronto e aí invasam, né, finalizam esse produto no Brasil e aí pode ser vendido nas farmácias. E tanto uma situação quanto a outra é necessário que tenha prescrição médica ou prescrição odontológica. E o outro panorama que a gente tem hoje são de associações que entram, né, com um pedido judicial, né, ganham, né, na justiça o direito de cultivo e produzem, né, os produtos para vender para os associados, né, das associações. Então, nós temos essas três situações. Claro que em todas elas a prescrição médica ou odontológica ou médica veterinária ou pela medicina veterinária, todas elas são importantes e necessárias. Mas hoje nós temos, né, as coisas já avançaram um pouco, então hoje nós temos esses três panoramas. Daniela, quem pode prescrever o canabidiol aqui no Brasil e quais os pacientes e as doenças podem ser beneficiados com o canabidiol medicinal? Quem pode prescrever, né? Os médicos, dentistas e agora médicos veterinários também podem. E quais são as pessoas ou as patologias, né? Ou a gente pode dizer os pacientes, né?
que podem ser beneficiados com a cannabis medicinal. Então, nós temos pacientes com insônia, né, com distúrbios do sono, pacientes com patologias neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, pacientes com fibromialgia, pacientes que tiveram um acidente vascular encefálico, pacientes muito ansiosos, que têm síndrome do pânico, né? Então, essas são algumas. Há muitas pesquisas, há muitas outras patologias sendo beneficiadas com a cannabis medicinal. Então, eu acho que a gente está, assim, começando, desbravando esse universo, né? E descobrindo cada dia mais benefícios com essa planta maravilhosa. Dani, na odontologia, em que situações o cannabis pode ser indicado? Bom, na odontologia, né, pacientes com doenças periodontais, gengivite, inflamações, distúrbios do sono, pacientes com bruxismo, pacientes que realizam apertamento, né, pacientes que são muito ansiosos, né, às vezes vão para o consultório extremamente ansiosos, ou até mesmo pós-operatório, né, que a gente sabe também gera muita ansiedade. Pacientes que estão fazendo implantes ou que já fizeram. Então, todos eles têm indicações, né? E por quê? Né? Porque a cannabis medicinal, ela ajuda a modular dor, a modular a inflamação, ajuda na neoformação óssea, ajuda a regular o ciclo circadiano, então, os distúrbios do sono, né? Ajuda a regularizar isso. Ela também é meio relaxante, então ela ajuda os pacientes a terem a face, né, a conseguirem relaxar um pouco, né? Tem pessoas que têm a face muito tensa, né, muito tensionadas, os músculos da face, então ajudam, né? Ela é meio relaxante. Então, a cannabis medicinal, ela realmente tem aí utilidade em várias questões, em várias patologias da odontologia. Então, por que o cannabis, o canabidiol, pode beneficiar esses quadros na odontologia? Então, Gil, para a gente entender por que a cannabis medicinal, né, tem tanta importância, a gente precisa entender primeiro sobre o nosso sistema endocannabinoide, né? Todos nós, assim como temos o sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema circulatório, nós temos o sistema endocannabinoide. E o que é esse sistema endocannabinoide que a gente nunca ouviu falar, né? Ele é formado por a gente pode dizer três elementos, tá? Substâncias endógenas, aliás, substâncias endógenas, que são as nossas substâncias endocannabinoides, né? Formadas pelo nosso próprio corpo, pelos receptores e pelas enzimas que degradam ou que sintetizam esses elementos endocannabinoides, essas substâncias endocannabinoides. E qual a importância, né? O que o sistema endocannabinoide faz, o SEC, né? Faz com isso? Ele sinaliza, através dessas substâncias, de célula para célula, né? Então, ele é como se ele estivesse avisando, corrigindo, equilibrando todo o sistema através dessas substâncias endocannabinoides. A cannabis, ela tem duas substâncias muito parecidas, para não dizer iguais, né? Muito parecidas a duas substâncias nossas. E aí a gente tem que pensar que há como se fosse chave e fechadura. Então, nós temos as nossas substâncias endocannabinoides e os receptores, que são a nossa fechadura. E agora que a gente sabe disso, né, então a gente pode pensar, a gente pode entender que o SEC, ele tem funções, né? Funções como regularizar o sono, a temperatura, controlar a temperatura, o nosso metabolismo, as reações inflamatórias, o estresse. Então, tem muitas funções que o sistema endocannabinoide, ele regula, né, para a gente imaginar a importância dele. Quando essas funções, por algum motivo, não estão em equilíbrio, e por algum motivo o nosso corpo não está, talvez, dando conta, né? Se a gente pudesse falar assim, dando conta, o cannabis, ele pode ser importante para ajudar o nosso sistema endocannabinoide
a realizar suas atividades com equilíbrio, trazendo homeostase, trazendo equilíbrio para o corpo, né? Então, aqui a gente começa a entender a importância do sistema endocannabinoide, a importância da cannabis, né? Por que ela é essa planta que a gente tem descoberto tantas patologias que podem ser tratadas, porque a gente tem que pensar que o nosso sistema endocannabinoide, que é maravilhoso, às vezes não está no seu melhor, né? Precisa de ajuda. E a cannabis medicinal, ela é a planta que pode ajudar o nosso corpo a readquirir, né, essa homeostase, esse equilíbrio. Eu gosto de deixar claro, né, que cada um de nós realmente, cada um de nós tem um sistema único endocannabinoide. Todos nós temos ele, mas cada um de nós tem um sistema que está trabalhando de uma determinada forma, né? Porque são substâncias que são liberadas pelo sistema endocannabinoide. E essas substâncias é que vão regular outras reações, vão ajudar outros sistemas, né? Como a gente tinha falado. A planta cannabis, né, com as suas substâncias, ajuda, né, que são substâncias iguais ou parecidas, elas ajudam o nosso sistema endocannabinoide a trabalhar melhor. E para a gente quantificar, talvez, né, o quanto isso é realmente real, eu gosto de falar de uma experiência, né, que o Dr. Rafael Michulan fez logo no início, né, das suas pesquisas com a cannabis. Ele já tinha isolado o THC e ele queria entender melhor como que o THC funcionava, né, como que ele agia no corpo, já que o THC é considerada a substância psicoativa da cannabis. Então, o Dr. Rafael Michulan preparou um bolo com o THC, com doses conhecidas, né? Doses que ele sabia que doses estavam naquele bolo. E ele preparou esse bolo e ofereceu para os colegas, né, do trabalho ali, né, que trabalhavam com ele. E cada uma dessas pessoas teve uma reação diferente. Teve aquele que ficou mais eufórico, o que ficou mais ansioso, o que ficou mais calado. Cada uma, ele percebeu, teve uma reação. E exatamente por quê? Porque apesar de ser uma substância psicoativa, né, nem todo mundo vai ter uma reação igual, porque cada um tem um sistema único endocannabinoide. Tem substâncias sendo liberadas a mais ou a menos, e a gente não pode dizer que é tudo igual. Então, o THC, assim como o CBD, e assim como as outras substâncias da cannabis, elas vão agir de maneira diferente para cada um. E aí eu gosto de ressaltar a importância, né, da prescrição, de você estar sendo assistido, né, as pessoas estarem sendo assistidas por um médico ou dentista, ou no caso dos animais, os médicos veterinários, porque eles também têm o sistema endocannabinoide e também cada um vai ser cada animal é né? Então essa importância, né, já que o olhar, né, do médico, do dentista, do médico veterinário, ele tem que estar muito atento para esse paciente, para saber como que essas substâncias estão agindo, né? Como que elas podem melhorar aquilo que o paciente está buscando, né? Então, entender que nós temos esse nosso sistema endocannabinoide, que a cannabis medicinal tem os fitocannabinoides, né? Que vão agir de maneira semelhante às nossas substâncias endocannabinoides, ser assistido por um profissional, né, que entenda sobre isso, né, que prescreva e que entenda. Todas essas informações, elas são muito importantes. E eu gostaria, né, nesse momento também, de dizer para quem está nos assistindo, que fique tranquilo, porque as substâncias hoje, a quantidade, né, que estão nos produtos hoje são seguras, os profissionais estão atentos a isso, então não precisa ficar preocupado, né, de tomar, meu Deus, e se eu tiver um ataque cardíaco, se eu tiver um problema sério, não. As doses, elas normalmente são seguras, né, são seguras, e os profissionais estão atentos a esse momento, né, quando a gente começa a tomar, como que o corpo vai reagir, o que está melhor, o que pode ter piorado, e todo esse cuidado, toda essa modulação, acho que é essa palavra, ela vai acontecendo ao longo desse tratamento que a gente faz com o paciente. Então, eu queria dizer isso, acho que são considerações importantes,
E é isso, e vamos em frente, quem tem interesse, né? Vamos aproveitar aí, quem tem interesse e indicação para fazer uso da cannabis, né? Medicinal, eu acho que é muito bom. Daniela, existem muitas histórias com relação envolvendo canabidiol em tratamento de convulsões. Você poderia relatar uma delas? Bom, há muitas histórias, né, envolvendo tratamentos com a cannabis, né, medicinal. Uma delas é a de 1464, onde um médico, Ibn al-Badri, ele faz um relato sobre o filho do camareiro do califa que tinha convulsões e foi tratado, né, com a maconha, com a cannabis. Mas também acho importante a gente relatar aqui 3 crianças, né? Uma nos Estados Unidos, a Charlotte Figi, e depois de um tempo, outras 2 no Brasil, que é a Anne, a mãe dela, a Catiele, e a Sofia, cuja mãe é Margarete, né? A Charlotte, ela tinha cerca assim, de 300 convulsões semanais e os pais ficaram sabendo, né, do potencial da cannabis medicinal, utilizaram e realmente essa criança voltou a ter uma qualidade de vida de 300 por semana, assim, acho que é 2 por semana, uma coisa assim, uma diferença uma tremenda diferença, né, para uma... Nossa, 2 já é muito, imagina 300, né? E depois, aqui no Brasil, a Anne, a sua mãe Catiele e a Sofia e a mãe Margarete, né, também ficaram sabendo desse caso nos Estados Unidos e também começaram a lutar para conseguir a cannabis medicinal de uma maneira que não fosse ilegal. Você pode, né, imaginar a luta delas, já que nessa época, né, mais ou menos 2014, não havia nada, nenhuma lei, nenhuma resolução, né? Não havia nada. Então, no início, elas traziam esse produto de maneira ilegal e depois elas começaram uma batalha aí muito grande, né, judicialmente, para conseguir trazer esses produtos de uma forma legal. A Catiele, mãe da Anne, foi, acho que a primeira mãe que conseguiu, a primeira pessoa que conseguiu importar esse produto judicialmente, de maneira legal. E a Margarete foi me parece também que a primeira mulher, ou a primeira pessoa que conseguiu, que venceu, né, judicialmente, ganhou, né, na justiça o direito de plantar a cannabis medicinal. Então, eu acho que essas 3 histórias são de pessoas aí, de mulheres, de crianças, né, de grupos aí que estavam certamente juntos, de muitas outras mães que se juntaram para poder, né, trazer para os seus filhos o benefício da cannabis medicinal. Eu acho que falar de cannabis e não falar delas, a gente não pode, né? A gente tem que ter muita gratidão pela luta que elas tiveram, né, para que hoje a gente tivesse aonde a gente está com relação à cannabis medicinal. Tânia, onde e como a história do cannabis começa? A história, né, ela conta que o imperador Shenen, por exemplo, já utilizava, né, chá de maconha em 2737 a.C., né? Ele já recomendava o chá da maconha para questões menstruais, dores articulares, tratamentos para intestino, humor. Então já tinha ali indicações, né? Havia prescrição, né, pelo chá. Depois a gente tem os egípcios que utilizaram também de uma maneira medicinal e também para fazer papiro. Chegamos no Afeganistão e na Índia, onde além das questões de indicação médicas, também era a planta, né, era utilizada para rituais. Da Índia, ela chega no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, na África. Os gregos e os romanos utilizavam também para fazer cordas, para fazer tecidos, né? E uma curiosidade que eu não sabia e eu achei muito interessante é que as caravelas portuguesas, né, as velas, as cordas e mesmo as roupas eram feitas de cânhamo.
e que tem a mesma genética que a maconha. Então, é interessante observar, né, o quanto essa planta tem muitas utilidades e foi utilizada desde a questão medicinal, né, para a medicina, quanto até para fazer as roupas, né? Daniela, por que desse silêncio ao longo de tantos anos aqui no Brasil, sendo que em outros países ela tem sido usada por muito tempo? Então é muito importante a gente entender a história, né, para entender por que teve essa confusão tão grande, né, acerca, não, ou essa propaganda tão negativa acerca da cannabis medicinal, né? Depois que a gente escutou um pouquinho da história, de ver tantos benefícios, né, como que virou essa maconha que faz mal, né? Bom, a gente precisa entender o contexto, né? A cannabis, ela chega na América do Sul através dos colonizadores e dos escravos que traziam ela escondida, né, nas roupas, no cabelo, né, porque eles utilizavam essa planta nos rituais de candomblé. Então ela chega aqui dessa maneira. Mas ela ganha importância, né? A gente falou das roupas que eram feitas com cânhamo, então eu tenho algumas datas aqui, eu vou dar uma olhadinha, Gil, porque eu não guardo tudo, então eu vou, alguma coisa ou outra eu vou dar uma olhadinha. Então em 1783, a gente foi instalado no Brasil a Real Feitoria do Linho e do Cânhamo. Olha como isso ganhou, né? Nessa época, a importância, né? Ganhou uma importância tremenda para fins comerciais. Então, realmente era a produção de roupa, né, de tecido, né, com o cânhamo. No século XX, já muda um pouquinho o panorama, né? A gente já tem uma urbanização, industrialização, e quem que está usando daí a maconha, né? Para que fins ela está sendo utilizada? Então, nessa época, né, quem que está utilizando aí no século XX? Mestiços, ex-escravos, índios, imigrantes rurais, né? As pessoas estavam fazendo uso da maconha. E aí a gente tem um episódio, né? Aliás, antes disso, é importante a gente ressaltar também que a cannabis, ela era indicada, o cigarro, tá? Para tratamentos de bronquites crônicas em crianças, de asma, deixa eu ver o que mais aqui, de insônia. Então você vê lá atrás, já tinha uma indicação do cigarro até para crianças, né? Em 1910, um médico, o José Rodrigues Doria, tá? Ele era um médico, ele era político, ele começou a se incomodar porque ele começou a associar, né, e dizer isso e até documentar de que as pessoas estavam chegando à loucura ou ficando viciadas ou em estados de imbecilidade, ou só de como se ficassem só gargalhando, né? Enfim. E isso começou a incomodar a sociedade e ele começou a documentar isso. Na mesma época, nos Estados Unidos também um movimento parecido começou a acontecer. Então, a imagem, né, da maconha começou a ser denegrida. E aí isso começou como se fosse hoje, né, uma fake news, né? Não que tivesse só verdades, mas a fake news dessa época acabou com certeza com a utilização da maconha. E aí, passados 100 anos, né, praticamente de proibições, né, nós temos um homem, né, o Dr. Rafael Michulan, um químico que ganhou o direito de estudar, né, a cannabis, e com ele certamente aí a gente tem um divisor de águas, porque ele começa os estudos e começa a trazer de novo cientificamente, né, a importância e a eficácia dessa planta, né, e das substâncias que ela contém. Então eu acho que a gente tem que entender, né, para a gente entender por que a cannabis ficou tão mal falada e como ela volta à cena, né? A gente tem que entender a história e tudo o que aconteceu, né? Desde quando ela chegou no Brasil e todas as situações que nós tivemos aí com a cannabis, até o Rafael Michulan trazer, né? Ganhar o direito de pesquisá-la de novo e trazer essa planta com tantos benefícios aí de volta para o cenário, né? Médico, cenário odontológico, né, para que a gente pudesse estar fazendo uso dessa planta de uma maneira correta e legal.
Legal. Daniela, para encerrar, eu gostaria muito de agradecer a sua participação e gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. A cannabis medicinal, né, é uma planta, como nós vimos, né, que tem a sua enorme ação, né, a sua enorme utilização medicinal, desde os primórdios, né, desde tempos muito antigos. Saiu de cena por motivos obscuros, mas retornou e hoje eu acho que ainda de uma maneira melhor, porque com muita comprovação dos seus benefícios, né, medicinais. Eu acho muito importante a gente citar 3 documentários, né? O The Scientist, que vai contar a história do Raphael Mechoulam e tudo que ele realizou, e a história das meninas, né? O Ilegal conta muito a história da Catiele e da Anne, e o Outro Mundo de Sofia, que conta a história da Sofia e da Margarete, né? Mas todos eles contam a história da cannabis e dessa luta, né, que as pessoas têm travado realmente para trazer essa planta de novo aí, para fazer parte da vida das pessoas, né, já que ela realmente tem o potencial de regular o nosso sistema endocannabinoide. Para mim é um prazer poder fazer parte, né, fazer parte hoje dessa história, fazer parte desse movimento, né, que promove saúde integral através da cannabis medicinal. Eu acho que a gente não pode jamais deixar de falar dessas pessoas que lutaram e que ainda estão lutando, né, para que a gente tenha os nossos direitos ampliados. Se você tem interesse, ficou com dúvidas, né, eu vou deixar o meu Insta, né, @DaniDom Barbosa, né, Barbosa com S. Estou à disposição, né, para dúvidas, podem me escrever, mandar lá no direct, vai ser um prazer poder ajudar, né, e se eu não souber também vou buscar informações. E é isso, eu espero ter contribuído, né, para trazer também um pouquinho de verdade ou de histórias ou informações a respeito da cannabis, né, que sejam muito importantes para você que está nos assistindo e que isso também possa, e às vezes para um pai, para uma mãe, né, para uma pessoa ser um alento, né, de saber que sim, temos uma planta muito especial que é a cannabis, que a gente precisa parar de dizer, né, que ela é ruim. Não, ela não é ruim, ela é realmente uma planta muito importante, com muitos benefícios, em especial para regular o nosso sistema endocannabinoide. Gil, queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui, falar sobre essa planta, falar sobre esse universo todo. E é isso, e estou à disposição aí, né, para quem precisar saber mais e querer conhecer um pouquinho mais desse, como que é, né, esse trabalho, eu estou à disposição. E é isso, muito obrigada, Gil. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia. Estaremos de volta na próxima semana.